A nova vida em Cristo. Olá, tudo bem? Quero compartilhar contigo a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Outrora todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, sendo rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça, viu? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Entendeu? Tu és salvo pela graça do Senhor, não é pelas obras. As obras são consequência. Porque tu tá salvo, tu pratica as boas obras. Quero compartilhar contigo um pequeno texto com você, que diz assim: nosso viver com Deus. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Naturalmente, o viver conduz para o andar. Esse termo andar aplica-se à nossa conduta, nosso curso de vida, lado prático de nossa vida cristã. Essa referência ao andar de nosso Senhor Jesus Cristo evoca seu caráter e sua vida. O caráter de Jesus sobressai na Bíblia como o mais divino monumento dela e dos evangelhos. Até mesmo pessoas que não creem nele da forma como cremos são obrigadas a reconhecer a grandeza e elevação de sua incomparável existência. O filósofo Renan disse: o Cristo dos Evangelhos é a mais bela encarnação de Deus. Sua beleza é eterna. Seu reinado nunca terminará. E o poeta alemão Goethe afirmou: emana dos Evangelhos uma luz sublime, através da pessoa de Cristo, que somente o divino poderia manifestar. E Rousseau escreveu o seguinte: ele era um simples homem? Que brandura! Que pureza em seu viver! Que terna graça em seus ensinos! Que grandeza em suas máximas! Que sabedoria em suas palavras! Que delicadeza em seu toque! E que império ficou no coração de seus seguidores! Qual é o homem, qual é o sábio que seria capaz de sofrer e morrer como ele, sem qualquer manifestação de fraqueza ou exibicionismo? Tão grande, tão incomparável é seu caráter que, se alguém tivesse inventado essa história, esse alguém seria muito mais maravilhoso do que a personagem que ela retratar. Carlyle, filósofo inglês, disse: Jesus Cristo é o símbolo mais divino, é o ponto mais elevado que a mente humana poderia atingir. E Napoleão afirmou: sou homem e compreendo os homens. Mas Jesus Cristo não era apenas homem, era mais que isso. Nossos impérios são construídos com base na força, o dele no amor, e o dele continuará a existir depois que os nossos desaparecerem. E se Jesus Cristo é visto dessa maneira, como que à distância,
por pessoas que apenas o admiram, quanto mais ele deve significar para nós que o conhecemos como um amigo pessoal e que o vemos pela luz do amor. O caráter e a vida de Cristo apresentam uma perfeição de detalhes que nenhuma outra biografia da Bíblia possui. A história dele foi escrita por muitas testemunhas e por isso seu retrato é reproduzido em todos os seus traços e linhas. Ele descreve sua trajetória desde o berço até o túmulo e representa a humanidade em todas as situações e circunstâncias de tentações, provações e dificuldades, de modo que seu exemplo serve para a criança, o jovem e o adulto. É adequado para os humildes e pobres, nas mais baixas camadas sociais, e para o soberano que detenha o mais amplo domínio, pois Jesus é, ao mesmo tempo, o humilde nazareno e o Senhor dos senhores. Cristo sentiu o latejar de todas as afeições humanas. Sentiu a dor de todas as tristezas. Ele é o Filho do Homem no sentido mais amplo e abrangente. Sua humanidade é tão completa que engloba tantos ternos traços da feminilidade, bem como a força e a virilidade masculinas, e até a simplicidade de uma criança. É impossível chegarmos a um ponto na experiência cristã de onde não passamos volver os olhos para a vida modelo dele e receber auxílio e orientação. Não há circunstância que não possa ser submetida a essa pergunta. O que Jesus faria nesta situação? Essa foi boa, né? Sempre quando tu tiver meio alguma circunstância, lembra-se sempre. O que Jesus faria nessa situação? Deus nos apresenta a vida de Cristo como nosso exemplo e nos ordena que o imitemos e nos conformemos à sua imagem. Não se trata, porém, de estudar um retrato idealmente bem feito, como fazemos com os dos grandes mestres de arte. Aqui é uma vida que temos de viver e que se adapta a todos os aspectos de nossa existência presente. É uma vida simples para pessoas comuns imitarem. Um tipo de humanidade que podemos viver na cozinha, na sala de visita, na fábrica, no escritório, nos campos que o lavrador ara e no pomar que o jardineiro poda. Podemos levá-la ao lugar onde o tentador ataca e até onde a pobreza e a necessidade pesam sobre nós, com seus fardos e preocupações. Este Cristo é o Cristo de todo aquele que o receber como irmão e o seguir como modelo e mestre. Disse ele: Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Jesus espera que sejamos semelhantes a ele. Estaremos nós imitando e nos conformando à sua imagem? Só existe um modelo. Durante eras e eras, Deus buscou um homem, mas a ninguém achou. Afinal, a humanidade produziu um exemplar perfeito, e desde então Deus tem estado operando para moldar outros homens de acordo com esse modelo. Ele é o original. Quando o missionário Judson voltou para a América, os jornais religiosos compararam a Paulo e aos primitivos apóstolos. E Judson escreveu o seguinte, expressando seu desprazer e desgosto: Não quero ser igual a eles. Existe outro para ser imitado, o próprio Jesus. Quero colocar meus pés nas pegadas dele. Ele é o único a ser imitado. Quero ser semelhante a ele. Então, vamos procurar andar como ele andou. O segredo de se ter uma vida semelhante à de Cristo encontra-se, em parte, em querermos muito tê-la. Temos a tendência de nos tornarmos mais parecidos com aqueles a quem admiramos, pelo menos inconscientemente. Alcançamos os ideais que desejamos alcançar. Peçamos a Deus que nos dê uma concepção elevada do caráter de Cristo
e um intenso desejo de ser semelhante a Ele. E não descansemos enquanto não atingirmos esse ideal. Essa foi, então, pessoal, a mensagem compartilhada contigo hoje. Efésios capítulo 2 e um texto que fala nosso viver com Deus. Então, quando tu te deparar com alguma situação aí, tu sempre te lembra, o que será que Jesus faria nessa situação? Tá bom? E eu quero te exortar que tu sempre esteja lendo a Bíblia, que tente memorizar os versículos, pedir para o Espírito Santo que tu possa ter visão, o que significa aquele versículo, o que significa aquele ensinamento para a tua vida diária. E não te esquece, vai te esvaziando aí do teu egoísmo, dos desejos da carne, do teu eu, para te ir se enchendo com o Espírito Santo. Tá legal? Tem tempo com o Senhor hoje, viu? Não é só domingo não, é todos os dias. E como ali falou o texto, não, no teu trabalho, em casa, aí quando tu vai no shopping center, tu tem que sempre tem que se espelhar em Jesus. Tá legal? Não te esquece, nós praticamos as boas obras porque é consequência, porque nós somos salvos. Pela graça somos salvos. E por consequência, praticamos boas obras. Tá legal? Não é ao contrário. Jesus te ama. Pela graça sois salvos.